Oi, nós iremos hoje no canal Anti-Estresse meditar numa profecia que vai acontecer em Apocalipse, nós não sabemos quando, mas parece que vai ser, nos dá a entender que é a última guerra que vai ter dentro de Israel. Vamos falar da terra da promessa e a cidade santa. Deus fala em vários livros da Bíblia que vai tirar os pecadores de dentro de Jerusalém, dentro de Israel. Mas como ele vai fazer isso? Por um tempo, eles vai ser entregue à guerra e Deus vai tirar os pecadores de dentro de Israel. Muitos serão levados a cativeiro. Então, no livro de Zacarias, capítulo 14, eu vou começar lendo o primeiro versículo, onde Deus diz assim para nós: Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Mulheres forçadas mulheres serão violadas, estrupadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Vai ficar um pouco de gente lá, mas a maioria serão levados a cativeiro. No versículo 3, o Senhor diz assim: E o Senhor sairá a peleja contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha, e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que estão defronte de Jerusalém, para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dela para o sul. Entendeu? Que Deus fala que ele vai juntar as nações e haverá uma guerra e Jerusalém será cercada. E Deus vai fazer isso para tirar de lá aquele povo que não leva Deus a sério, que anda pecando, que vive aí na moda, que vive de acordo às nações, mas não segue a lei e os preceitos de Deus. Porque a lei de Deus é orar sem cessar, jejuar, purificar, apartar do pecado, não ter idolatria e dobrar os seus joelhos só diante do Deus que fez os céus e a terra. E Jesus, que ele entregou e sacrificou e ressuscitou para salvar o mundo. O único que sacrificou para salvar o mundo foi Jesus, não teve outro nome, não teve outro. E Deus fala que ele vai estar em cima do Monte das Oliveiras. E muito nós vemos na Bíblia Jesus falando do Monte das Oliveiras. Jesus sempre esteve por lá no Monte das Oliveiras quando ele esteve aqui antes de sacrificar. E nessa guerra o Senhor vai estar no Monte das Oliveiras. Deus sempre está dentro de Israel. Quando ele acha alguém que tem fé verdadeira, ele sempre vai lá. Outros lugares, muitas vezes, Deus envia um anjo, mas dentro de Jerusalém, costuma Deus ir pessoalmente, ou dentro de Israel, porque Israel é a terra da promessa. Jerusalém é a cidade santa, a qual Deus chamou para fazer a diferença, não para copiar as nações e viver no pecado. Então Deus quer purificação dentro de Israel, por isso que existe guerra contra Israel, porque Deus quer purificação. E sempre quando tem guerra, Deus está chamando a compromisso, Deus quer mudança. E nesse texto bíblico, Deus fala que as nações se levantarão contra Israel. E vai se ajuntar muitas nações contra Israel. E vai ser um tempo de Deus para purificar Israel e tirar de dentro de Jerusalém o povo que não segue a ele como ele quer. Que muitas vezes acredita em Deus, mas não faz como ele quer, não segue os preceitos dele, e ele vai
tirar e vai ser levado muitos em cativeiro. E Deus diz que depois que cumprir a profecia, essas mesmas nações elas serão entregues à calamidade. Porque sabemos que quem levanta contra Jerusalém também tem uma prova de amargar. Quando Jerusalém amarga, os seus inimigos também passam a prova. Então, Deus, ele fala que ele vai abrir o Monte das Oliveiras ao meio. E muitos que tiver sitiado, preso dentro de Jerusalém, passarão pelo meio do monte no período da guerra. E sempre Deus fala que ele vai sentar dentro de Jerusalém no tempo dele para julgar os povos. E sabemos que cada um de nós dará conta de si no juízo final. E para aqueles que buscam Jesus, que derramou o sangue na cruz e ressuscitou para salvar a humanidade, há esperança, porque Jesus sacrificou para nos dar o perdão. E nós alcançamos a graça de Deus através do perdão. Então, cada um tem a consciência que o pecado mata. E para aqueles que duvidam da Bíblia, ela está cumprindo todos os dias nos 4 cantos do mundo. Tudo que está na Bíblia, você pegar aí uma estatística de delegacia, de fórum, você vai ver as estatísticas da Bíblia lá, todinha registrada. A Bíblia diz que a terra será um banho de sangue, escorrerão sobre a terra sangue de homens, de povos, porque não estão vivendo como Deus quer. As pessoas colocou o sexo como a coisa mais natural do mundo. E Deus não tem sexo como coisa natural. O sexo foi feito para manter em casamento, não para viver da maneira que as pessoas estão vivendo, banalizando o sexo. O sexo foi feito para casamento, gente. Não foi para viver de turma, de maneira comum, não. As pessoas têm que ter respeito pelo seu próprio corpo. E tem higiene também. Tem que ter higiene com o seu próprio corpo. A Bíblia fala, purifica, seja puro. Não suje. As doenças sexualmente transmissíveis estão aí, virando estatística, porque o pecado virou moda e muitos irão morrer por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não brinca com o pecado não, que o povo está morrendo na terra. E se você ler a Bíblia toda, você vai ver ela cumprindo todos os dias na terra. E se for lá nas estatísticas, você vai ver lá o número de mortos cada dia aumentando. O salário do pecado é a morte. Quanto mais o povo peca, mais morre. Então, aqueles que querem viver, aqueles que amam a vida, porque Deus tem prazer na vida, vai diminuindo o pecado, vai a cada dia fugindo da aparência do mal e procura fazer o bem, não dar lugar aos seus prazeres, para que seja guardado, porque em nenhum lugar da terra nós temos segurança a não ser deixar o pecado. Porque quando a pessoa pratica o pecado e tem ele como aliado, não tem segurança em lugar nenhum da terra. Pode ter certeza, a calamidade virá sobre aqueles que têm o pecado como moda, como hábito, porque pecado não pode ser hábito e nem moda, tem que ser uma coisa menosprezada. A pessoa tem que rejeitar o pecado e praticar aquilo que é digno, que é reto, de acordo com a palavra de Deus, o caminho de Deus. Então, ore a Jesus, porque o caminho dele é orar, jejuar e buscar ele de todo o coração. E na época de Moisés, quando Deus vinha falar com o povo, ele dizia, santifique, quer dizer, jejum e ora. Deus quer purificação. Tchau, bom dia. Se for assistir de noite, boa noite. Obrigada.